Hoje nós vamos falar sobre datas. Exato. Deus dá datas. Como assim, Andréia? Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Teve uma situação na minha vida, onde eu até comentei na live, que Deus falou comigo que eu ia casar com uma certa pessoa, que é o meu marido hoje. E quando Deus falou comigo, Deus me deu um prazo, exatamente. Ele falou para mim, não vai ser em 10 dias, não vai ser em meses, mas não vai passar de um ano. E se você lê a Bíblia, existem várias histórias que Deus fala por datas. Ele dá tempos, ele fala quando que vai acontecer, para a pessoa se preparar. Outra situação que eu presenciei, eu vivi com Deus, foi quando o meu futuro marido, que ainda nem meu namorado era, falou que estava indo embora para Curitiba, né? A gente se conheceu em Itajaí e eu morava em Brusque. Mas ele disse que estava indo embora para Curitiba. E aí foi onde eu fiquei muito decepcionada. Eu fui e comecei a chorar, falei, Deus, se aqui em Itajaí não aconteceu nada, como que lá em Curitiba vai acontecer? Naquele momento, foi como se eu tivesse realmente sem fé. Me passou tanta coisa na cabeça, eu fiquei pensando, será que foi uma ilusão da minha cabeça? Será que... Mas eu sei que foi Deus que falou comigo, eu sei que foi Deus, eu sei que foi o Espírito Santo que falou pra mim. E agora ele tá indo embora. Como que isso acontece? E eu fiquei muito triste, sabe? Muito triste. Eu comecei a chorar, eu reclamei pra Deus. Eu falei, poxa, como que você mostra pra mim o meu marido, que é o sonho da minha vida, de ter uma família, e de repente ele vai embora? E foi aonde Deus me deu e falou pra mim assim, pega a tua Bíblia agora. O Espírito Santo falou, pega a tua Bíblia agora. E você vai escrever na tua Bíblia lá atrás. Deus me pediu 3 meses. E coloca 3/3, termina 3/6. E eu coloquei. Só que eu também estava vivendo algo na minha vida dentro da denominação, que eu falo da igreja, que era participar do louvor. Então poderia ser do louvor, que ele estava me dando, pedindo, falando para mim sobre datas. Mas eu não questionei. Eu simplesmente escrevi na minha Bíblia, guardei comigo e pronto. E aconteceu o extraordinário. O que aconteceu? Deus moveu de uma forma surreal. A minha mãe fazia muito tempo que ela não via os parentes dela. E um dia eu senti vontade de convidar ela. E mãe, o que você acha da gente ir para Curitiba? Para rever a tua família. Ela falou, será, André? E foi uma viagem tão gostosa. Foi eu, a minha mãe e a minha filha pequena, Tuane. E a gente se divertiu muito. E foi muito legal. E sabe o que foi mais louco? Ela lembrava onde que era, mas a gente não tinha endereço de ninguém. E a gente simplesmente foi, guiados pelo Espírito. Chegando no meio do caminho, a gente foi perguntando e a minha mãe foi lembrando. E a gente chegou na casa da minha tia e fizeram uma festa para minha mãe. E foi lindo aquele final de semana. E aí, eu conheci o Diego, a gente tinha uma amizade, mas não era tanto amizade assim. Eu falei, quer saber, eu vou falar para ele que eu tô aqui. E eu peguei, na época não tinha WhatsApp, tá, gente? Só pra vocês saberem. Na época eu peguei e liguei pra ele. E falei, então eu tô aqui em Curitiba, minha mãe veio visitar a família dela, que fazia muitos anos que ela não via. E ele me convidou pra ir um final de semana que tava tendo alguma coisa numa igreja. Não lembro direito. E a gente pegou e foi, à noite, eu, a minha filha e ele. E o mais engraçado também, eu não morava em Curitiba, eu morava em Santa Catarina. E a família da minha mãe mora em Almirante Tamandaré. Gente, e o Espírito Santo me guiou para chegar até na casa do Diego, sem eu saber direito onde ele morava. Não tinha GPS, eu não tinha mapa, Google Maps, não tinha isso.
E foi muito engraçado. E eu cheguei certinho. Fui vendo as placas e o Espírito Santo foi me guiando. E a gente foi de noite, foi bem legal. E no outro dia, a minha filha queria ficar com os primos dela, que ela tinha conhecido, né, naquele momento. E ela pediu pra ficar, mãe, eu quero ficar. Eu falei, não, tudo bem. Daí eu fui tomar banho, me arrumar. E o que é falar a verdade pra Deus? É você não sentir culpa de nada. É você não sentir condenado por você abrir a tua boca e falar com Deus. Naquele momento que eu tava me arrumando, eu falei exatamente assim: olha, Deus, você conhece meu coração, você sabe que realmente eu gostaria de ir lá pra te adorar e louvar e tudo mais, né? Mas posso falar bem a verdade? Eu queria fazer algo diferente com o meu marido. Ah, desculpa. Eu queria fazer algo diferente com o Diego. E aí o Espírito Santo falou: o que você gostaria de fazer? Ah, não sei lá, ir no cinema, né? Fazer alguma coisa. Quando eu cheguei na frente da casa dele, ele pegou e falou pra mim. Ele veio com o violão, veio com a Bíblia e falou pra mim: então, o que você acha de a gente fazer algo diferente? Eu falei: sim, pode ser. O que você tá pensando? A gente podia ir no cinema. Eu tava explodindo por dentro, né? Porque foi exatamente isso que eu pedi pra Deus. E aí a gente foi no cinema. E nessa noite ele me pediu em namoro. E quando ele me pediu em namoro, me veio assim, ó, plum. E eu falei pra ele: que dia que é hoje? Ele falou: não sei. Aí ele foi ver no celular. Quando ele viu, era exatamente 3/6. E eu falei: peraí. Peguei a minha Bíblia atrás do carro e mostrei pra ele. E falei pra ele: há 3 meses atrás, Deus me pediu 3 meses. E hoje dá exatamente 3 meses. E você tá me pedindo em namoro. Daí ele falou: eu acho que não precisa de mais nenhuma confirmação. Que realmente você é a minha esposa e eu sou o teu marido. Em 10 dias depois ele me pediu em noivado. E depois a gente foi casar alguns meses depois. E realmente aquela promessa que o Espírito Santo falou pra mim um tempo atrás, que não ia ser em 10 dias, mas também não ia demorar em meses, mas não ia passar de um ano, a gente casou 11 meses depois. Então eu quero te falar o seguinte, com tudo isso. O Inspire de hoje é para te inspirar. Você tá passando alguma coisa na tua vida que você precisa de um prazo final. Você precisa de uma data. E hoje você vai falar com Deus. E vai falar: Deus, eu tô passando essa situação e eu quero uma data para resolver isso, para terminar isso ou para viver o meu sonho. E aí Deus vai te dar uma data. Assim como ele fez comigo, ele vai fazer com você. É só você acreditar. A fé é acreditar naquilo que não existiu ainda. E você tem fé. Você vai ativar a tua fé hoje. A tarefa de hoje, a dinâmica, o desafio do Inspire é: Deus dá datas. E Deus vai te dar uma data para resolver o teu problema, ou para dar uma solução em alguma situação que você está vivendo, ou para realizar o teu sonho. Acredite, inspire e tenha realmente o melhor dia da sua vida. Hoje.